Olá pessoal, boa tarde, professor Vanderlei, professor de Educação Física. Então estamos aqui hoje para mais uma videoaula dessa semana. Provavelmente essa nossa aula de hoje será a última aula de forma remota. Espero assim, né? Conforme está tudo sendo decidido, que nós voltaremos na semana que vem, de forma presencial. Tá? Então quero que vocês assistam a videoaula aqui de hoje. E logo abaixo da videoaula tem a atividade de formulário para realizar, ok? Então vamos lá, nossa videoaula. Sejam todos bem-vindos ao terceiro bimestre das aulas de Educação Física. Vamos lá, nossa aula. Então, pessoal, nessa aula dessa semana, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esporte e lutas. E especificamente vamos estar falando sobre a origem dos esportes de luta. Então aqui, como vocês podem observar nas duas imagens, nós temos aí para a gente ter uma ideia de onde surgiu, né, e por quem surgiu os esportes de lutas, quem foram os primeiros praticantes dos esportes de luta, e que influenciaram toda a humanidade a desenvolver esporte de luta. Então nós temos grandes contribuições para a humanidade, principalmente no Brasil, né, uma forte influência dos povos indígenas e dos negros, que contribuíram para que os esportes, né, de luta pudessem ter hoje o status e o que se apresenta de variedades de luta hoje no mundo inteiro. Então, como a gente pode perceber, principalmente falando aqui do nosso país, nós temos aí duas influências muito fortes dos esportes de lutas, né, trazido por esses dois povos. Os índios, né, que já praticavam aqui no Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, os índios já tinham essa prática. E ao longo do tempo foram aprimorando essa prática de luta, e os povos urbanos acabaram desenvolvendo essa atividade, destinando-a como uma prática esportiva, né, com regras definidas e cultuando toda uma tradição que esses povos traziam consigo na prática dessa atividade. Então nós temos, por exemplo, aqui o professor está demonstrando através da imagem a contribuição desses dois povos para os esportes de luta no Brasil. Então os negros, né, nós temos essa raiz afrodescendente dos esportes aqui no Brasil, e nós temos a influência forte dos povos indígenas, que são praticamente os precursores do esporte de luta, que nos ensinaram que em uma batalha é possível ter um vencedor e um ganhador, desde que haja o respeito entre os mesmos. Então, nós vamos fazer nessa aula essa reflexão. No próximo slide, nós vamos identificar aqui algumas características dos povos indígenas. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Então a gente vê isso muito forte, né? Enraizado na cultura indígena, dessa relação deles com a natureza. Vale lembrar que o índio respeita muito o meio ambiente, né? E tudo isso foi sendo agregado nas práticas deles.
e que nós, povos urbanos, vamos dizer assim, nos classificar assim, aprendemos a conviver com a natureza, ou se não aprendemos, ainda há tempo de conviver com a natureza e preservar o meio ambiente. Essa é um outro legado que os povos indígenas deixaram para gente. O respeito ao meio ambiente, né? Viver da matéria-prima da natureza, retirando dela somente o necessário para a sua sobrevivência. Veja que bacana a relação dos índios com a natureza, né? Mas isso a gente aprende com eles. Desta madeira construíam canoas, arcos e flechas, e suas habitações, conhecido como oca. Então a gente observa que desde a arma para que ele lutasse, para que ele caçasse, ele usava a matéria-prima da natureza para construir, até para ele se deslocar. Nas águas, a canoa era feita de madeira de árvores, né? Uma árvore específica. E até a sua casa utilizava, que é a oca, como a gente conhece desde a história, a casa do índio, construída por matéria-prima da natureza, retirada do meio ambiente. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, né? Aqui o barro, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para a cerimônia das tribos. O urucum era usado para fazer pinturas no corpo. Então, veja o quanto os índios valorizavam, através da sua prática, da sua vivência e sobrevivência em meio à natureza, o corpo. E se a gente for ficar do lado de um índio, né, e for comparar o corpo de uma pessoa que vive no meio à natureza e sobrevive na natureza como um índio, já percebeu uma diferença muito grande, né? Uma vez que aqui o professor dispôs uma foto, né, e a gente pode observar que o corpo do índio é como se fosse um corpo de quem vai para academia todo dia, malha todo dia, né? Tem um treino pesado todo dia, uma alimentação saudável, né? Treina para ficar com o corpo bonito. O índio não, apenas ele é índio. Ele vive em meio à natureza, tudo que ele faz é na natureza. Se ele precisa ir de um lado para o outro do rio, ele vai nadando, né? Ou ele vai remando. Se ele precisa comer, ele vai caçar. Ele vai se deslocar a grandes distâncias para achar sua presa, para caçar, para poder se alimentar, né? Então são coisas interessantes que a gente pode estar relacionando, né, a vida do índio com a vida do povo que vive na área urbana. Então a gente vê que esse índio parece que ele foi para academia, mas não, é natural. É interessante essa relação. Daí nós temos a capoeira, né, que antes de mais nada é uma arte marcial, originada no século XVII. Então aqui nós já vamos falar dos povos negros, afrodescendentes, né, que também contribuíram para o esporte do Brasil no que diz respeito a lutas, né. Embora tenha surgido na África, o jogo foi trazido para o Brasil por escravos e recebeu o nome em terra tupiniquins. Ao contrário de outras lutas, ela é considerada uma expressão cultural, ou seja, para quem já estudou a história, né, dos povos negros, a gente sabe que a capoeira era uma maneira que eles tinham de se divertir, de se desenvolver, de se preparar para o trabalho escravo, né? Era uma maneira deles se divertirem e isso fez parte da história e até hoje ela é lembrada como uma expressão cultural, né? Embora seja uma arte marcial,
que existiu naquela época para que os negros pudessem se defender e lutar, né? Na verdade, os senhores achavam que eles estavam dançando, não. Eles estavam se preparando fisicamente para lutar se for preciso. Além de golpes e movimentos ágeis, a música também está presente e é considerada essencial na prática do esporte. Os capoeiristas não aprendem somente a lutar, mas também a cantar e tocar instrumentos como o berimbau, típico desta manifestação cultural. E aqui, nesse próximo slide, o professor também dispôs uma imagem de negros que viveram, né, há muito tempo atrás, lá na Austrália. Então, são chamados de aborígenes, os índios, né, mas que na verdade eram negros. Então, como fiz a comparação do corpo do índio com o corpo daqueles meninos que vão para academia e malham, né? Aí você olha aqui para esses homens, parece que eles vão para academia todo dia. Mas isso aqui nada mais é do que a vida dele naturalmente sendo vivida em meio à natureza. E tendo que cortar a sua própria lenha, né? Com machado ou até mesmo com os braços, para poder fazer o fogo, para poder comer, andar praticamente o dia inteiro atrás de caça, atrás de lenha, né, atrás de comida, ter que atravessar rio, nadar. Então isso ajudava esses homens negros a desenvolver um corpo como se eles estivessem em uma academia. E se a gente prestar bastante atenção na fisionomia deles, o do meio já é bem velho, bem idoso. E observa que nem eu tenho um abdômen. Então é isso. Essa reflexão que nós vamos fazer acerca do esporte e luta. Quis retratar aqui nessa pequena aula um pouco do que é a influência dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes sobre os esportes de luta, principalmente no nosso país. E aí, com certeza, a gente pode afirmar com bastante propriedade que os esportes de lutas indígenas e especificamente a capoeira dos povos afrodescendentes influenciaram de forma muito forte as práticas de luta, não só no nosso país, mas também no mundo inteiro. Então a luta a gente pode imaginar, né, a capoeira como uma forma de expressão corporal. É interessante que é agregado muitos outros valores nas práticas de lutas. E se a gente for fazer uma analogia, né, sobre a cultura da paz, a gente pode refletir que os negros, mesmo expressando o ato da luta através da capoeira, eles usam roupas brancas, né, que simboliza a paz, a liberdade, né, e não a escravidão e não a violência. Então é uma reflexão que a gente faz acerca do esporte de lutas no nosso país. Ok? Então que essa aula aqui, após essa aula, essa videoaula, logo abaixo vai ter um formulário para vocês responderem sobre o que o professor comentou nesse conteúdo dessa semana, tá bom? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, chama o professor no PV. Até a próxima.